O Flamengo ele definiu um teto para a contratação do Paquetá, que é de 40 milhões de euros, hein? 40 milhões de euros, o Flamengo aí chegou a oferecer 35, mas definiu um teto de 40 milhões. Vai ter uma reunião com o dono do West Ham na sexta-feira. Sexta-feira agora, então, o Flamengo se reúne com o dono do West Ham para ver se fecha aí nos 40 milhões do West Ham, na Inglaterra. E o West Ham pede 60 milhões de euros. Então, assim, vamos ver se o Flamengo consegue chegar no meio termo aí para trazer o Paquetá agora. Dinheiro de pinga. Não sei. E o West Ham que autorizou o Paquetá a conversar. Isso é importante, né? O Paquetá conversou com o Flamengo, ou conversa com a autorização do West Ham. Sim. Então, eu acho que como tem que ser. Não, é com o dono do West Ham. Sim, mas vai ter reunião com o dono do West Ham. O jogador conversou com o Flamengo, ou conversa com o Flamengo, mas assim, não é nas costas. Ontem eu escutei um cara, é nas costas do West Ham. Não é verdade, não. O clube sabe e autorizou. Agora, vamos combinar que é muita grana para um bagre com grife. Eu não acho ele que vale 40 milhões de euros, ô Facincani. No Paquetá, uma loucura. Eu também acho. Não dá, não. Acho que assim, Flamengo contratar o Paquetá, uma boa. Tudo bem. Uma boa. Jogaria bem aqui no Brasil. Um jogador que tá acima da média do que os jogadores aqui apresentam, em termos de capacidade. Legal. Concordo. Agora, o Flamengo pegar 40 milhões e torrar no Paquetá... Não, aí não. Acho uma loucura. Também acho. Eu acho que o Flamengo, com esses 40 milhões, poderia contratar jogadores melhor... Bom, vamos lá. Uns 3, 4 ali, né? Não. Vamos resolver a vida. Flamengo, contrate o Almada. Pronto. É isso aí. Porque aí quando... Não. Porque quando a gente fala assim, não, acho uma loucura, aí você vai pegar aquele idiota que tá do outro lado, aquele cara que odeia a gente, porque esse cara é palmeirense, não quer que reforce o Flamengo, porque não sei o quê. Viu, o idiota e você aí do outro lado? Tem jogador melhor que o Paquetá na vida, viu? E o Almada... Mas o Jazade hoje, hein? E o Paquetá é muito abaixo do Almada. Não é pouco, não, é muito abaixo do Almada. Então, se eu tenho 40 milhões de euros, adoraria ter, tá? Para resolver as pendências do meu time. Que na verdade tem, mas não sabem gastar. Ali é um bando de incompetente dos maiores. Agora, se o Flamengo tem 40 de euros, contrate o Almada. É melhor, mais jovem, mais jogador. E olha, dependendo se esse cara for uma Copa do Mundo e jogar bem, for campeão do mundo... Esses 40 que vocês podem pagar, por menos resolve a história. Não precisava nem chegar a 40. Por menos resolve a história. Ainda tem mais poder de revenda. Vocês ainda têm um poder de revenda lá na frente que é um absurdo. Se bem que eu detesto a história de poder de revenda. Então, Flamengo, pensa bem, tá? Aproveitem que o rival de vocês é um time de fraldas e dê mais um chapéu no Palmeiras, que seria maravilhoso para mostrar como é que se faz no mercado. Isso me faz lembrar o Mauro Betti, em começo de carreira, na Rádio Marconi de São Paulo, quando o Palmeiras trouxe um certo Ademir da Guia lá do Bangu, e ele, do alto da sua importância e inteligência futebolística, ele falou que o Palmeiras contratou uma lesma, entendeu? Eu fui ver o primeiro treino de Ademir da Guia, é uma lesma, não vai dar certo. Se eu fosse o Palmeiras, mandava embora de graça lá pro Bangu. Acertou na mosca. Esse negócio de gastar, Lelê, o que você... Só porque é um ex-jogador, tem uma história no clube, e blá, 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 e parte da torcida idolatra, então vamos gastar para contratar de qualquer jeito. Eu acho 40 milhões do Paquetá. Eu acho que são coisas distintas, né, Lolo? Paquetá mesmo é lá a praia. Porque assim, se a gente pensar no Paquetá hoje no futebol brasileiro, é óbvio que seria uma contratação gigantesca do Flamengo. Eu acho que ele viria para somar mas não vale muito. Isso aí, não. Mas por 40 milhões de euros eu já daria uma recuadinha aí. Eu também acho. Eu pensaria em olhar para o mercado, para outros nomes, né? Talvez. É claro que o elenco do Flamengo ele já é recheado de craques, né? E o Flamengo tá podendo gastar. Então, às vezes você, sei lá, talvez tenha margem para cometer alguma loucurinha, mas eu acho que poderia investir até melhor. Mas tem um marketing aí, né? Porque o Bato cansou de falar que o Flamengo vai mandar vários recados pro mercado. Sim. Então, quando o Flamengo torna público que chegou no limite de 40 milhões de euros por um cara como o Paquetá, tem isso também. Quem tá de fora fala o quê? Pô, tá sobrando. É o que você falou agora. Estão podendo. Estão podendo, tá sobrando. Então eu acho que o Flamengo, além da jogada dentro de campo, da jogada esportiva, ele manda um recado que não é brincadeira, né, gente? Vamos comer. Caramba. Agora,
Agora o Micheletti, e vamos supor que o Flamengo se acerte com o West Ham pelos 40 milhões de euros. Com qual pressão que o Paquetá chega aqui para jogar bem, né? Para não ter atuação abaixo da média por conta do que foi pago nele? Eu acho que ele já conhece o Flamengo, né? Obviamente já é um filho do Flamengo, né? E craque o Flamengo faz em casa, né? Tem aquele velho ditado do Flamengo. Agora, eu acho que é uma resposta principalmente para o Cruzeiro. Porque eu acho que o Paquetá vem para a função mais ou menos do Gerson. Mais ou menos parecido. Né? Então, como o Flamengo tem que dar uma resposta para o torcedor, porque vendeu o Gerson para o Zenit e era uma peça muito importante no time do Flamengo, o Paquetá, diferentemente, o Facinca falou do Almada, mas eu acho que o Almada tem mais limitação em relação à posição. O Paquetá... O Paquetá é menos jogador do que o Almada. Também. Ele sempre foi um coringa, né? Ele é mais versátil do que o Almada. O Almada faz duas funções. Mas você tem que dar uma resposta. Mas o Paquetá pode jogar de volante recuado, pode jogar de meia. Mas é isso que recuadra o Paquetá também. É uma... Aí já é você acabou de falar exatamente isso daí, que o Flamengo quer sempre dar recado ao mercado. Isso. E quer dar recado ao torcedor também. Mas o torcedor tá tão feliz da vida, ganhou tudo o Flamengo. Quer dizer, não é que ele perdeu o Gerson, eu concordo contigo. Se ele tivesse perdido o Gerson e não tivesse vencido o Brasileiro, Libertadores, essa coisa toda. Mas eu acho que ele vai. O torcedor, uma hora, o torcedor do Flamengo está mal acostumado. Também? Chegou num ponto que está mal acostumado. Como o torcedor do Palmeiras ficou, como o torcedor do São Paulo naquele tricampeonato brasileiro, na década de 90, enfim, ficou mal acostumado. O torcedor do Corinthians, em determinados momentos, ficou mal. Mal acostumado. Mal acostumado. Mal acostumado. Então, eu acho que a chegada do Paquetá é justamente para isso. É justamente para você ter uma possibilidade de você fazer um esquema parecido com aquele que o Flamengo tinha com o Gerson. E, obviamente, que o Felipe Luiz está avalizando essa contratação, obviamente que está. Agora, 40 milhões de euros é muita grana. É muita grana. Quem joga mais, o Gerson ou o Paquetá? Pra mim, Gerson. Então, peraí. Antes, olha lá. A gente tem esse leste-oeste aqui, de Gerson e Paquetá, pra gente avaliar, né? Não Gerson dá pra contratado pelo Cruzeiro. Acho que não dá, não, hein? O Paquetá não tá certo ainda, mas o Flamengo vai conversar. Pode ser que sexta-feira a gente tenha novidade, mas entre esses dois aí. A única vantagem é que o Paquetá vem com a Beth junto, né? Se tirando isso, eu sou o Gerson. Mas não, muito Gerson. O Gerson vem com o pai dele junto, né? O atleta Marcão. Outra bagagem também. O atleta Marcão vem junto, né? Eu sou 10 vezes o Gerson. Não, assim, eu também, se tivesse que escolher um pro meu time, hoje eu iria de Gerson. Só que o Paquetá, até comparando com a Almada, né, que vocês estavam falando aí, o Facinho, o Micheletti, eu acho que a carreira do Paquetá é muito mais consolidada que a do Almada, inclusive internacionalmente, se a gente falar de Europa, que hoje, né, o Mas você acha que ele voltaria pra Europa, Lelê, hoje? Não, então, mas a questão é que eu acho que pra armação, aquele cara que vai ser mais efetivo, mais incisivo ali no momento de aparecer, né, ofensivamente para um time, o Almada é aquele cara que vai chamar mais atenção. Mas talvez o Paquetá seja um pouquinho mais completo, tem essa questão da versatilidade, a carreira, né, diz mais. Difícil ele voltar Agora o Gerson, ele já é mais completo também, né? Já acho que o Gerson, inclusive, pode fazer mais posições também. Só que aí a carreira do Gerson, ela, sei lá, talvez pra nós agora, aqui nos últimos Europa, anos. né? Exato, ficou muito mais aqui no Brasil do que na Europa. O Paquetá voou muito mais que ele, né? Mas ele voltando pro Flamengo, vocês acham que o Paquetá tem alguma chance do Flamengo voltar pra Europa? Eu acho que no caso do Almada a gente falou que tem. Eu acho que tem. Não, por isso que eu falo que o Almada seria melhor no poder até de revenda. Sim. O Paquetá já não. Eu acho que ele já vem pra ir desacelerando um pouco essa parte da carreira de Europa, né? Ali, de ficar em visibilidade por lá. Até porque você mesmo falou que ontem a questão do City, que tirou o pé com a história da Betting lá, e não foi só o City, não. Sim, o mercado torceu o nariz pro Paquetá, porque uma coisa é o que a justiça decide. Sim. E outra coisa é o mundo real. Claro. Né? E no mundo real, a imagem do Paquetá não ficou muito legal, não, né?